Bom, então a primeira aula a gente vai falar sobre valores, sobre gastos, sobre lucros, essa parte mais financeira mesmo. E aí, eu quero começar primeiro falando sobre gastos. Por que a gente vai pensar sobre gastos? Porque você tem que saber o quanto você gasta para manter o seu consultório. Então, vou dar um exemplo. Formações, supervisões, estudos que você faz. Então, não só livros, mas às vezes programas de estudo. Às vezes você tem um aplicativo que você paga de Pomodoro, ou às vezes você paga o Drive do Google, às vezes você paga o Notion, livros. Se você tem um consultório físico, quanto que você paga de aluguel, quanto que você paga de locação, né? Se você faz a sublocação de um consultório de uma outra psicóloga para poder atender esse consultório. E aí, você vai pegar tudo, mas tudo o que tem a ver com gastos do seu consultório, da sua clínica, da sua vida de psicóloga. Tudo. E aí, muita gente se questiona até nessa parte de que, será que eu incluo, por exemplo, congressos? Eu incluiria. É um gasto esporádico, né? Um gasto que normalmente a gente tem. Não é todos os meses que a gente vai ter aquele gasto fixo, mas eu colocaria assim. Mas vamos colocar esses gastos mensais fixos e dividir pelo número de horas que você quer atender por mês. Então, por exemplo, se você quer atender 5 pacientes em 4 dias da semana, e aí você faz 5 vezes 4 vezes 4, né? Que seria o número de semana por mês. Esse número que vai dar, essa divisão do gasto mensal com a quantidade de atendimentos, tem que ser o mínimo de lucro que você tem que receber por atendimento. Então, quando você for colocar uma sessão paga no valor social, esse valor social não pode ser abaixo desse número, porque senão você vai estar pagando para trabalhar. Aí fica difícil, né? E aí, essa parte é uma parte muito polêmica dentro da psicologia, eu já quis colocar como primeira aula. Por quê? Porque a gente tem dentro da gente que a psicologia ela tem que ser feita ajudando as pessoas, como se não fosse um trabalho que você tem que receber por isso. A gente gasta demais, muito. Eu não vejo uma psi que não esteja sempre comprando livro, entrando em cursos novos para poder se aprimorar, para poder entregar o melhor para os pacientes. Então, nada mais justo do que você também receber por isso. E aí, vamos entrar na parte de preço. Porque na hora de precificar o nosso serviço, eu sei que é difícil, eu sei que bate aquela síndrome da impostora, mas assim, vamos ver. A última tabela de preços para psicólogo clínico que eu peguei no site tava de psicoterapia individual, limite inferior, 213 por sessão, limite médio 309 e superior 366. Então assim, pelo que eu vi, assim, né, o que eles levam em conta? Levam em conta o mercado, levam em conta também a parte de todo do custo, assim, né, que a gente tem, a parte financeira do país de um modo geral. Então, eu acho que essa tabela é muito boa, porque se você vai vendo nos anos anteriores, eles vão subindo. E isso é muito bom, isso demonstra que a nossa profissão está sendo cada vez mais valorizada. E eu acho que principalmente depois da pandemia deu um boom, assim, sabe? Uma subida. Então, por que eu mostrei essa tabela? Porque a gente vai agora tentar precificar a sua hora, né? Os seus 50 minutos ali, que aqueles 10 minutinhos são bem importantes. Então, quanto que custa a sua sessão de terapia, né? Leve em conta também aquela conta do último... Leve em conta aquela conta é ótimo, mas leve em consideração o resultado da divisão que deu no slide anterior, porque assim... É muito importante que você tenha um consultório que você consiga tirar um salário para você, né? Ali naquela conta do slide anterior, a gente não levou em conta salário.
né? O prolabore, que seria esse pagamento da sua pessoa física empresária da psicologia para a pessoa jurídica psicóloga. Então, a gente tem que levar em conta tudo isso, assim. Até pensando que, provavelmente, né, por exemplo, se você for uma psicóloga que faz atendimentos de valor social, ou uma psicóloga que flexibiliza dependendo do paciente, dependendo do caso, uma psicóloga que atenda por convênio, né? Também não coloquei aqui muita coisa sobre convênio, porque eu não tenho contato com isso. Normalmente eu faço emissão de nota e recibo, e aí os pacientes que vão atrás daquele reembolso. Então, a parte do convênio eu não saberia dizer como é que funciona para se vincular em um convênio, não saberia. Mas, provavelmente, por que eu falei tudo isso? Provavelmente o pagamento de todos os pacientes não vai ser igual. Não vão ser todos os pacientes que vão pagar, por exemplo, 360 a hora, ou R$ 300 a hora. A hora não, a sessão. Então, essa é uma parte que você tem que levar em conta, porque você não pode trabalhar para poder ficar ali sobrevivendo, né? Você tem que viver, porque se a gente cobra um preço muito inferior, e aí você vai pegando pacientes, tem muito essa mentalidade, né? De, vou cobrar pouco porque eu tô começando. E aí você vai pegando aquele mundaréu de paciente que te dá um mega trabalho, né, cognitivo também, o trabalho de fazer a evolução dos prontuários, de estar ali presente, de entregar um serviço de qualidade. Se você pega muita gente que paga um valor baixo, você vai ficar exausta. Você não vai conseguir dar conta. E aí a gente tem que colocar essa qualidade de vida como prioridade. Inclusive, a UR fala muito sobre qualidade de vida. Eu aprendi muito sobre isso com ela. Porque ela sempre fala que ela aprendeu a ter qualidade de vida quando ela entendeu que não adianta querer atender vários pacientes nos horários que eles podem, sendo que daqui a pouco o seu serviço não vai estar com uma boa qualidade e nem a sua vida vai estar com qualidade. Então, enfim, sei que é difícil, sei que, principalmente para quem tem aquele coração mole, aquele coração que fala, ai, vou dar esse desconto. Inclusive, até por isso é bom ter alguém para cobrar as pessoas por você, porque daí você também não tem aquele incômodo, não afeta o vínculo, e vai ter uma pessoa ali para te falar, olha, esse aqui eu acho que dá para fazer valor social, esse daqui eu acho que já é demais. Outra coisa também que tem o paciente que pede muito desconto, né? Uma coisa que eu aprendi também é que se o paciente pede desconto demais, ele não viu valor naquele serviço. E provavelmente ele não vai estar com uma prioridade de importância para a terapia, né? E aí, como eu falei de valor em si, valor é diferente do preço. Por quê? Olhem para esses dois cafezinhos aqui. Qual a diferença entre eles? É o valor? Que esse daqui de papelão custa R$ 5 e esse da Starbucks custa 20? Não. É porque a Starbucks, ela tem um valor por trás que vai muito além do preço, muito além... significa tudo o que simboliza a marca. Então, você tem ali uma referência de um produto que é importado, de um produto que tá vinculado com pessoas que trabalham ali na cafeteria, sabe? Então, tem um tchan, né? E aí, como que você vai colocar valor no seu serviço? Você vai olhar não só o tempo de formação, mas a qualidade da sua formação, assim. E eu não tô falando sobre, me formei em faculdade tal, tenho diploma tal. Não, tô falando pra você se valorizar. Não é todo mundo que faz uma faculdade de 5 anos. 5 anos demora muito. Então, assim, não pense, eu só fiz faculdade. Você fez uma faculdade de 5 anos, 10 semestres. Não é pouca coisa, não. Estudos. Então, todo mundo dedicou muitas horas para poder saber o que sabe. Horas de atendimento também são levadas em conta, porque também você vai ganhando mais expertise, você vai ficando mais segura de aumentar o seu preço, né?
E a expertise clínica, ela não diz só sobre a quantidade de tempo que você é formada, mas sim sobre a forma com que você se posiciona, sobre a forma com que você trata esses pacientes, o olhar clínico que você tem, o raciocínio clínico que você tem. Então, assim, sei que tá escrito tempo de formação e hora de atendimento, mas eu não quero que seja um item para você pensar assim, acabei de me formar, então não tenho valor. Não, na verdade eu quero que você pense o contrário. Quero que você pense em todas as horas na faculdade que você se dedicou, em todas as horas de atendimento que você fez na faculdade. Então você não tá saindo como se você não soubesse nada, tá? E aí você vai ter que aprender a vender o teu peixe. Então, você vai ter que aprender a colocar na hora que você for falar o preço, todo o valor que tem essa psicoterapia, todo o significado, né? Então vamos falar sobre também formas que a gente pode cobrar, né, esse serviço. Por quê? Definindo o preço, a gente pode fazer formas de cobrança de diversos jeitos. Pode ser cada paciente com o seu jeito, ou então pode ser esses daqui, né? Variável, essa forma que eu acabei de falar. Os prós. A flexibilização total dada ao paciente, ela vai provavelmente dar mais possibilidade, aumentar a probabilidade dele fechar a sessão com você, né? Se a pessoa pode pagar qualquer dia, se ela pode pagar vários em semanas diferentes, valores diferentes, ela provavelmente vai fechar com você. Só que daí o contra é que assim, você não vai ter flexibilidade, não. Previsibilidade no seu faturamento, porque você não sabe quando essa pessoa vai te pagar. E também você tem altas chances de calote. E aí, por que eu coloquei essas outras formas de pagamento? Porque diminuem a chance de calote, tá? E também eu vou falar sobre a parte do contrato. A aula do contrato tem muito a ver com essa. A forma semanal que tem de pagamento é uma forma do tipo assim, eu faço minha sessão de terça-feira. Então, eu vou combinar de... toda segunda-feira eu faço pagamento, faço Pix, ou então toda terça-feira antes da sessão eu faço Pix. Eu acho que, assim, essa forma de pagamento é boa para os pacientes que realmente pagam. Você tem que ter ali uma forma de deixar isso muito bem acordado. Ou então, por exemplo, se o paciente não pagar e realizar a sessão, como que vai ser? O que você vai fazer? E aí, assim, esse jeito é bom quando, se o mês tem 5 semanas, você vai receber pelas 5 semanas e também você recebe logo antes de prestar o seu serviço. Isso é bom, eu acho que são pontos positivos, mas também contras. Se você tirar férias, você não recebe. Se tem feriado, você não recebe. E tem uma inconsistência, né? Porque, por exemplo, se você ficar doente, você não recebe. A forma mensal. E lembrando que mensal é diferente de mensalidade, por isso que eles estão separados. A forma mensal é todo dia X, ou todo começo de mês, toda primeira semana de mês, ou todo dia 20, todo final de mês, toda última semana de mês, o paciente vai te pagar todas as sessões que ele fez. Então, se ele vai fazer 3 sessões, no mês que vem, vai te pagar o valor de 3 sessões. Se ele vai fazer 4, vai te pagar 4. Se ele vai fazer 5, te paga 5. Essa parte do mensal dá maior segurança no dia do recebimento. Por quê? Se você acordar, por exemplo, e pagar todo dia 2, você consegue saber o quanto vai ter que estar ali na sua conta para você conseguir pagar as suas próprias contas. Então isso é muito bom, que te dá uma previsibilidade. Só que também tem uma variação mensal de acordo com as semanas, né? Da mesma forma que o segundo do semanal, o mensal ele também vai variar de acordo com as semanas, se ela tem feriado, se você tirar férias, se você ficar doente. Só que a diferença é que você vai ter uma maior
saber maior, ter maior previsibilidade, achei a palavra que eu queria usar, ter maior previsibilidade do quanto você vai receber e você sabe a data que você tem que receber, né? Seja a semana, o início do mês, final do mês ou um dia em específico. Já a mensalidade, assim, eu acho que, olha, quando eu me formar, eu quero fazer nesse modelo. Porque é o modelo que eu mais já vi funcionar, assim, é um modelo, que eu adoro. Vai ter um valor fixo todos os meses. Então, o paciente vai pagar um valor fechado todos os meses. Para o paciente, é bom porque ele vai ter aquele gasto fixo. Ele sabe que independente das semanas que tiverem os meses, esse gasto não vai mudar, então ele consegue se planejar de uma melhor forma e você do mesmo jeito. É como se você recebesse um salário, né? Juntando todos os pacientes que vão te pagar. Você tem um planejamento mais certeiro do valor e você tem a previsibilidade para receber. E aí o que acontece, né? Muita gente se pergunta, nossa, mas vai ter meses que vão ter 5 semanas, eu vou trabalhar mais? Daí que entra o pulo do gato. Por quê? São 4 meses ao ano que tem 5 semanas. Ou seja, você pode tirar uma semaninha de férias de 3 em 3 meses. Tá aí. Os meses que você vai trabalhar 5 semanas, eles valerão a pena. E essa parte das férias você tem que colocar em contrato. E, por exemplo, se o paciente remarca, né? Daria para deixar a sessão como uma sessão bônus, se ele remarca antes das 24 horas de antecedência, né? E aí, a sessão bônus, você pode dar até uma data, por exemplo. Eu remarquei a sessão dessa semana com antecedência, mas eu não consegui uma data para repor essa sessão nessa semana. E aí ela vai ficar como bônus. Eu tenho 1 mês, ou eu tenho 2 meses para poder fazer essa sessão, que dá um encaixe no horário fixo da terapia, né? Então vai ter alguma semana que eu vou fazer 2 sessões. Mas enfim, como que a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode vender o nosso serviço? Eu vou contar na próxima aula.